Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 8º dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz, boa noite a todos. Amém, graça e paz a todos, boa noite. Paz a todos. Graças e paz, irmãos, graças e paz a todos. Hoje é a nossa 6ª aula de gestão eclesiástica, é a penúltima aula. Semana que vem teremos a última aula. E hoje a gente vai estar trabalhando em cima de algumas temáticas dentro do material do professor Meirelles, dos slides, e também de algumas outras coisas que eu preparei aqui com vocês. Nós estaremos falando sobre empreendedorismo, estaremos abordando um pouco sobre liderança, e eu também separei um material aqui com vocês, que é equipes de alta performance ou equipe de alto desempenho. Então, como é costume, nossas aulas já estão sendo gravadas e para que a gente possa estar utilizando depois. Natan, graça e paz, seja bem-vindo. Já estamos gravando aqui as aulas, já começamos as aulas, tá bom? Paz, senhor. O senhor jovem, bem-vindo. Amém, bem-vindo, Natan. Tá? Natan, se você quiser deixar no rotacionar o seu celular e virar ele de lado, a sua câmera vai ficar... Isso. Se tiver a rotação automática, coloca no rotação automática. E aí a sua imagem vai ficar maior, tá bom? Então seja bem-vindo, viu, Natan? As aulas estão sendo gravadas, tá bom, meu irmão? E a gente já começou aqui, já oramos, é costume nosso. O Natan me procurou nas redes sociais, eu convidei hoje ele para participar aqui da nossa aula, eu convidei ele. Ele é lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele viu as nossas aulas no Spotify e me procurou no Instagram, e nós conversamos ontem, hoje, e hoje ele vai estar aqui participando. Ele é novinho na fé, se batizou sábado, né, Natan? Então, no intervalo a gente conversa melhor, tá bom, Natan? Beleza. Joia. Então, eu só peço a gentileza para os irmãos deixarem no mudo, né? Para a gente começar agora a nossa aula. Como eu disse, elas são gravadas para que vocês possam ruminar depois e para que essas aulas também possam abençoar outras pessoas em outros lugares, como o Natan, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e aonde essas aulas chegarem, tá bom? E é com muita alegria que eu até digo para os irmãos que depois do Brasil, né, vários estados estão acompanhando o nosso material. Se não me falha a memória, depois do estado de São Paulo é o estado do Ceará. Depois do Brasil, o segundo maior país que está acompanhando nossos materiais é o Japão, para minha surpresa. Fico felicíssimo de imaginar que as nossas aulas, principalmente, estão chegando no Japão. Então, para a glória de Deus, e é por isso mesmo, é para poder abençoar pessoas, dar uma nova compreensão aos irmãos, às igrejas, fazer com que esses materiais que a gente está utilizando aqui possam ser úteis aos irmãos, como na temática de hoje, que a gente vai estar trabalhando sobre gestão eclesiástica. Tá bom, meus irmãos? Bom, irmãos, como é costume, hoje nós estaremos aqui lendo, né, nesse primeiro bloco, um texto. Hoje nós estaremos falando sobre empreendedorismo. Na última aula eu falei para vocês sobre essa dimensão do empreendedorismo na igreja, que é diferente do empreendedorismo no mundo. No mundo, os valores são valores seculares. Na igreja, os valores são do reino. Mesmo sabendo que muitas coisas podem ser usadas tanto da igreja quanto da igreja secularmente e de coisas seculares também na igreja, nem tudo da vida secular a gente aplica na igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós notamos nas páginas da Bíblia que todo grande servo de Deus, eles sempre tiveram uma visão muito maior do que a gente possa imaginar. Até porque um servo de Deus, na Bíblia, ele sempre olhou coisas que poucos viam. Então, se pudéssemos assim afirmar que os grandes empreendedores da história da humanidade estão aqui nas páginas da Bíblia. Foram pessoas que sonharam como Deus sonhou, pisaram nas pisadas do Senhor, realizaram obras magníficas, perpetuaram suas histórias nas gerações pelo poder de Deus e deixaram um legado indescritível, como foi, por exemplo, o time patriarcal e o time apostólico. E aqui, destacando o time apostólico, vocês vão se lembrar que na Nova Jerusalém, que um dia virá sobre a terra,
A Bíblia vai falar sobre 12 portas e 12 colunas, fazendo menção às 12 tribos de Israel e fazendo menção também aos 12 apóstolos. Porque foram pessoas que empreenderam para Deus nessa terra e, para a glória de Deus, deixaram uma digital sagrada nessa terra. Então, na minha opinião, nenhum empreendedor se compara a eles. Porque quando nós olhamos de forma macro, eles continuam marcando vidas e gerações. Começando pelo pai Abraão, nós estamos aqui sendo que frutos desse pai da fé Abraão, 4.000 anos depois. Aí eu te digo, ele foi empreendedor ou não? Pelo amor de Deus. Ele projetou aquilo que Deus sonhou, que era separar um homem e fazer desse homem, dessa família, uma família sacerdotal. E aqui estamos, 4.000 anos depois. Isso é estratosférico, é extraordinário. E Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E os apóstolos? Simples homens, pessoas comuns, que escreveram a história, e nesses 2.000 anos foram aqueles que Deus levantou na terra para que a última revelação sagrada fosse registrada por eles e fosse validada por eles. Foram empreendedores ou não? Percebam, segundo os valores de Deus, não segundo os valores dos homens. Então, hoje a gente vai estar falando sobre características de empreendedorismo, e essa aula de hoje, a gente vai poder aplicá-la na vida, aplicá-la no trabalho, aplicá-la em todas as áreas. Por isso que hoje a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, naturalmente sobre um pouco de liderança, falaremos um pouco sobre a questão do nosso tempo, gestão do tempo, entraremos também na conclusão dos slides, falando um pouco sobre as ordenanças, sobre os mandamentos do Novo Testamento, mas depois eu quero gastar um tempo bem significativo falando sobre equipes de alto desempenho ou equipes de alta performance. E é por essa razão que hoje a gente vai ler agora o que? Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Vamos fazer a leitura de um texto um pouquinho maior, e eu queria pedir para o pastor Johnny ler para nós, Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 16, porque aqui em Mateus 10, do 1 ao 16, conta a história de uma equipe de alto desempenho. A equipe apostólica foi, eu diria, talvez a melhor equipe, o melhor time de todos os tempos. Deus, na pessoa de Jesus, seleciona de forma brilhante esses 12. Então, leia para nós, pastor Johnny, por favor. Agora, Mateus 10, do 1 ao 16, né? Isso, por favor. Vamos lá. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Amém. Obrigado, pastor.
Amém. Esse é um texto muito conhecido e eu amo essa expressão aqui, dessa separação, né? Jesus chama 12 para estar com ele, para estar próximo a ele. E ele comissiona esses 12, em primeiro lugar, ao seu próprio povo, dá instruções, garante que eles serão veículos de paz, serão bênção, mas ao mesmo tempo diz para eles que podem ser que eles tenham rejeição, mas já os prepara para que eles fiquem tranquilos sobre isso. E também ele conclui dizendo, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas entre os lobos, mas sejam astutos como as serpentes e manso como as pombas. Em outras palavras, a comissão desses 12 foi extraordinária, nós conhecemos a história, e por conhecermos a história, sabemos que os 12 apóstolos e mais Paulo, ou seja, o colegiado apostólico, foram talvez as pessoas, depois do nascimento de Jesus e depois da pessoa de Jesus, as pessoas mais ilustres que já existiram nessa terra. Dessa forma, irmãos, então eu quero destacar aqui que Jesus, ele é o grande líder de todos os tempos, o maior líder que já existiu e que existirá. E se pudéssemos dizer a obra de redenção de Jesus é o maior empreendimento que existe no universo, porque ele nos restaura ao projeto inicial que Deus um dia nos criou. E, naturalmente, aqueles que participam desse projeto estão fazendo uma coisa, eu diria, como disse Paulo, quando ele menciona sobre o episcopado, quando ele fala lá em Timóteo, que quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Eu poderia parafrasear Paulo dizendo que quem participa desse projeto, desse empreendedorismo, que é a expansão do reino de Deus na Terra, deseja e participa de uma excelente obra, porque é o reino de Deus entre nós. Tá bom, meus irmãos? Então eu deixo essa breve meditação. A gente vai estar falando já, quando eu for falar sobre equipe de alto desempenho e equipe de alta performance, eu quero destacar mais esse texto, tá bom? Joia. Gil, seja bem-vindo, Gil. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Amém. Qual o texto que o senhor leu, pastor? Mateus 10, do 1 em diante. Mateus 10, beleza. Isso, tá bom? Poderia ser chamado de... Eu queria falar, Júnior, você levantou a mão, né, Júnior? Poderia ser chamado de empreendedorismo espiritual ou humanitário, esse texto que você leu? Então, eu estou parafraseando o título, Júnior, por uma questão didática só. Né? Nós sabemos que o empreendedorismo tem a ver com esse lado mais nosso, da nossa sociedade, né? De ser um visionário nos negócios. Mas eu quis usar como meio didático essa palavra para vislumbrar desde Abraão e, Jesus, e depois de forma especial em Jesus, que eles também foram esses empreendedores divinos, né? Ou seja, foram empreendedores espirituais. Eles estabeleceram ou expandiram o governo de Deus na Terra, né? É claro, é uma questão de vocação, mas ao mesmo tempo, como nós já aprendemos, inclusive aqui, que ao mesmo tempo que Deus faz as suas eleições, e isso é algo que parte de Deus, tem o lado do quê? Do ser humano, tem o nosso lado, que a gente se permite participar, que a gente se permite contribuir. Então, tem esse lado muito lindo também, né? Então... Seletivo, né? Porque o empreendedorismo também humano, ele é seletivo. Sim. Mas, assim, o que eu quis mesmo foi de uma forma, eu diria, mais didática, tá, Júnior? Até mesmo porque, como eu disse, essa é uma pauta que chama os olhos de muitas pessoas. E quando nós falamos até essa linguagem para aqueles que, vamos supor, né, estão dentro de uma igreja, porque, vamos lá, irmãos, o que muitas pessoas pensam? Que ir para a igreja é simplesmente ouvir uma palavra de Deus, pedir o perdão, pedir ajuda espiritual e acabou. Eles não têm uma noção mais ampla de que dentro da igreja os valores de Deus vão ajudá-lo, inclusive nos seus negócios. Agora, os valores de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, vai ser norteadora com relação às questões eternas.
vai ser algo muito maior do que qualquer um pensa ou imagina. No entanto, o projeto de Deus não é para essa vida. Mas nós não podemos descartar que tudo aquilo que acontece de tão grandioso que é o reino de Deus, que é manifesto pela Bíblia, que a gente aprende nas Escrituras, vivendo uma vida de igreja, que quando a gente pega essas verdades espirituais e aplica nos negócios, a gente acaba também tendo êxito. Podem ver que como a nossa vida ela é ressignificada a partir das Escrituras. Então, ao usar esse termo aqui, eu fiz questão e estou explorando, porque podem ver, irmãos, hoje as pessoas, né, graças a Deus, eu diria, a gente está passando por um momento transformacional. As pessoas hoje elas não querem mais ser funcionários, elas querem ter a sua empresa. Talvez muitos irmãos até questionem esse meu pensamento ou esse meu elogio. Mas, irmãos, eu só vou dar um dado, só um dado, tá? Os judeus, ao longo desses 4.000 anos, logo depois de Abraão, tem a história né? Tem a história dos hebreus, depois vem a história de Israel, depois vem a história dos judeus. Tá. Depois vem a história do cristianismo, mas os judeus estão no mundo até hoje. Os judeus são bons nos negócios ou não são bons nos negócios? Sim, claro. Judeus, geralmente, eles são funcionários ou eles são comerciantes? Na sua grande maioria, já notaram? Se algum judeu ele trabalha para alguém tendo em vista mais cedo ou mais tarde praticar o quê? Eu vou querer ser o quê? Um empresário, ou eu vou ser um comerciante, eu vou ter o meu negócio. Isso não é só judeu, viu, irmãos? Podem ver que quando a gente pega aí povos até árabes, ou os mesmos turcos, podem ver, eles têm o comércio deles, eles têm a loja deles. O que essas civilizações nos ensinam? Que ter o seu próprio negócio te dá liberdade. E essa liberdade ela é boa, ela deve ser usufruída. Então, percebam que nas histórias mundiais, quando uma pessoa ela não depende do outro, isso é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu gosto, vocês sabem disso, eu acompanho muito o mercado financeiro. E hoje o ouro bateu recorde histórico de novo. Aí eu te pergunto, por quê? Segundo algumas informações, lá na China, como eles estão tendo um problema financeiro lá na China, com relação às suas economias, está tendo uma crise imobiliária, o chinês lá não é que nem aqui no Brasil, que ele pode pegar a poupança dele e comprar ações. A liberdade na China não é como a nossa, é totalmente diferente. Então, o que acontece na China? Muitos chineses, eles compravam uma segunda casa, para poder alugar, para poder ter uma renda extra. Só que com as crises imobiliárias que eles estão passando, então está tendo muito problema. Então, o que os chineses também estão fazendo? Eles também estão comprando ouro, como uma maneira do quê? De garantir o quê? Uma poupança diante de uma crise. Geralmente, o ouro, aqui dando até um dado histórico para vocês, o ouro é uma moeda que, em dias de confusão geopolítica, todo mundo começa a investir em ouro. Então, por isso que o ouro, nesses últimos meses, teve um aumento assim absurdo, casa de 20%, 30% em poucos meses. Por quê? Porque a gente está vivendo ou não um momento geopolítico complicado pela guerra da Rússia e da Ucrânia, depois pelo problema que está tendo lá em Israel e na Palestina, e agora o Irã dizendo que a qualquer momento vai atacar Israel. Ou seja, as pessoas no mundo começam a ficar com medo, e quando as pessoas estão com medo, o que elas fazem? Parte das suas economias elas colocam em ouro. Por quê? Porque, irmãos, ouro, se de repente a pessoa está com uma dificuldade, ele pega a sua sacolinha de moeda ou de joia e foge. Ele tem ali como existir e sobreviver. Interessante, não? Então, por isso que muitos judeus, a vida toda, eles são pessoas que têm o seu comércio, não depende de ninguém, e quando você vai ver, ele tem as suas economias, geralmente são economias em moedas reais. Podem ver que na história da humanidade, não só os judeus, mas outros povos, eles são negociantes do que? De diamantes. Por quê, irmãos? Eles sabem como é importante você ter recursos para existir em meio a uma perseguição ou em meio a uma guerra. Nós, brasileiros, não vivemos nada disso, né? A gente vai viver no dia a dia, a gente esquece de aprender isso. Mas nas histórias das humanidades, isso tudo é muito relevante.
Então, esse tema de empreendedorismo, e como eu disse agora, ele é um tema muito valorizado nos nossos dias, mas por isso que eu quis dizer que nas páginas da Bíblia não há ninguém que sejam empreendedores maiores do que os profetas ou os apóstolos, porque eles viram a eternidade. E para nós, o que importa é a eternidade. E enquanto estivermos aqui, que tenhamos aqui uma passagem maravilhosa, onde por meio da nossa vida, o bom perfume de Cristo seja exalado, as digitais do reino de Deus sejam manifestas por meio de nós, e que enquanto vivermos possamos deixar um legado e não um rastro. Tá bom, meus irmãos? Então, Joia Júnior, quer falar mais alguma coisa? Então, é só sobre a comunidade judaica ortodoxa do Manhattan, nos Estados Unidos. Eles são riquíssimos. Todo o comércio lá, eles têm um controle, né? Sim. Inclusive, tem uma temporada na Netflix que eu comecei a assistir sobre a comunidade judaica nos Estados Unidos, na Europa, que cuidam muito dessa questão dos diamantes e tal. É bem interessante. Eu comecei a assistir e não acabei. Mas, assim, a gente tem que aprender com essas culturas, viu, irmãos? Como eu falei dos judeus, mas eu falei também dos turcos. Pode ver, irmãos. Quando você vai, por exemplo, aqui no nosso caso, em São Paulo, aqui no centro, na 25 de março, naquela região da Barra Funda, você vê muitos, árabes, você vê... Por que eles tocam o negócio deles? Porque a vida toda eles viveram migrando de um lugar para outro, guerras, então eles aprendem como isso é importante. Eu me lembro que um dia eu conheci um advogado, Júnior, que ele conversava com um judeu, e aí ele conversando com o judeu, era um judeu muito rico, e aí ele falou assim, mas por que vocês não, o ouro que vocês têm, vocês não conservam em barra? Aí o judeu rico disse para o advogado, mas você consegue troco em barra? Não dá, né? Você tem uma barra lá, você precisa fugir agora, você precisa de moeda, né? Você precisa de pesar. Quantos gramas tem aqui? Ó? Tem tantas gramas, está aqui, me dá o dinheiro. Então, em moeda, você negocia rápido, em barra. Barra, se alguém pegou, acabou com a tua fortuna. Interessante, né, irmãos? Olha só, como essas culturas têm a nos ensinar. Não é verdade? Podem ver, irmãos, japoneses. Os japoneses, eles são empresários, empreendedores, eles não querem trabalhar para os outros. A maioria das culturas. E esse momento que a gente está vivendo de digitalização, redes sociais, pode ver, a quantidade dessa nova geração, garotos de 15, 16, 17 anos, já estão trabalhando para eles, isso é maravilhoso. Eles têm essa ousadia de começar uma vida nova, não depender do governo, não depender do fulano, ganhar o seu dinheiro, tocar a sua vida. Isso é libertador. Então, eu particularmente gosto, né? Então, fica aí uma dica, tá bom? Joia, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Então, joia. Vamos lá, vamos para os slides do professor Meirelles aqui, meus irmãos. Vamos lá. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. O ouro de hoje é o Bitcoin. Eles investem no Bitcoin. Ah, boa, Gil, boa. Hoje, irmãos, assim, você pode ver... O Bitcoin está em alta. Está em alta, o Bitcoin está explodindo, né? Agora, você vê que coisa interessante, né, Gil? Você tocou no assunto do Bitcoin. Mas é uma coisa nova, né? Não está muito, não, viu? Não, mas está explodindo também, está explodindo. Não, tem um tempo atrás que estava em moda, agora cessou. Sim, não, mas o que eu quero dizer está nas máximas históricas, Júnior. Entendeu? Mas tem uma explicação também. Por quê? Qual é a explicação? Só uma breve explicação. Quando o mundo está passando por uma transição geopolítica muito complicada, as pessoas elas buscam operações onde elas terão como usufruir disso. Por exemplo, quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, o Bitcoin teve uma alta procura, porque as pessoas compram os Bitcoins, porque se ela sai de um país para o outro, elas conseguem resgatar. Então, hoje a moeda digital... Resguardar seu patrimônio, na verdade, né? Só que assim, também tem riscos violentos, tem dificuldades violentas, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, não tem garantia, não tem rastro. Aqui fica uma dica, isso não é indicação de investimento, tá, irmãos? Mas fica uma dica, eu sou mais seguir o caminho dos judeus, viu? E dos turcos, comprar ali uma graninha de prata, né? Ouro, um anelzinho, né? Do que comprar essas moedinhas digital aí, porque... É mais conservador, né? Eu sou mais conservador, eu prefiro o que é mais seguro, tá bom? Vamos lá,
O líder empreendedor. Gil, leia para nós o líder empreendedor. Ó, administração pastoral, liderança e empreendedorismo. Então, o líder empreendedor. Leia para nós, Gil, esse texto, por gentileza. Ok. 1 Samuel 18:14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Joia. Definições iniciais. Por favor, Gil. Definições iniciais. Empreendedor, que empreende, prática, tenta, executa, ativo, arrojado, decidido. Deixa eu dar uma pausa aqui. Empreendedorismo. Dá uma Sim, pausa claro. aqui, por favor, Gil. Então, percebam, irmãos, as definições, né? Que aquele que empreende, ele tem práticas, ele executa, ele tem uma iniciativa, ele é ativo, ele é arrojado, ele é decidido. Quando eu fiz uma defesa há pouco sobre essa nova geração, que é uma geração empreendedora, não estou falando que a velha geração, que a minha geração, por exemplo, ela foi covarde. O mundo era outro. Hoje nós temos mais oportunidades. Hoje é diferente. Antigamente você não tinha tantas oportunidades, você não tinha o advento da tecnologia. Hoje um garoto, quando ele toca bem e ele, porventura, ele é criativo ou ele é até engraçado, ele começa a fazer algumas gravações, quando vai ver, ele já está ganhando, só por brincadeira, ele já está sendo monetizado. Logo, ele vê uma janela se abrindo. Há muitos anos atrás, isso não era possível. Então, a cada momento na nossa história, temos as pessoas que são os valentes, são os corajosos, e a gente não pode menosprezar aquilo que os nossos pais fizeram, o que nós fizemos, e colocar com mérito e demérito. Eu estou dizendo assim, que essa nova geração, que ela olha para o governo, que ela olha para as instituições públicas e diz, não, eu não posso esperar por elas. Eu tenho que construir a minha vida, construir a minha história. Isso é muito positivo, isso é muito libertador. Então, o empreendedor é essa pessoa que ela nasce ou ela se desenvolve para isso. Agora, irmãos, antes de mais nada, nem todo mundo vai ser empreendedor, assim como nem todo mundo vai ser artista, assim como nem todo mundo... Existem pessoas que elas querem uma tranquilidade de poder ter um trabalho, um CLT, ou, quem sabe, prestar um concurso e ir lá, fazer o seu trabalho, porque ela, no sábado e no domingo, ela tem outros objetivos. Então, não existe motivação certa ou errada. O que existe são escolhas. Mas o empreendedor, ele tem essa característica de ser uma pessoa mais ativa, mais arrojada e até mais decidida. Leia para nós, Gil, agora, empreendedorismo, por favor. Empreendedorismo. É um comportamento e não um traço de personalidade. Logo, ninguém nasce empreendedor. Isso, pode As continuar. características estão dentro de nós. Exato. Ninguém é um garoto, não, ele vai desenvolvendo. Uns querem, outros não. Por exemplo, irmãos, quando o meu ex-emprego, né? Vocês sabem que desde 2009 eu tenho dado tempo integral. Mas no meu emprego que eu tinha, era muito exaustivo. Era muito exaustivo. Então, o que acontece? Muitos colegas nossos, quando desligavam os telefones, nós não queríamos saber mais de nada, porque ele era muito exaustante. E essa exaustão fez com que vários colegas sofressem, inclusive, com problemas, por exemplo, esse problema que hoje nós vemos com muita recorrência, né? Burnout. Antes nem existia, mas a síndrome do pânico, ela começou a ser estudada lá no nosso ambiente de trabalho, para vocês terem uma ideia. Ali, a síndrome do pânico foi o laboratório dessa, vamos dizer assim, dessa nova doença emocional. Era comum muitos colegas nossos passarem por isso, terem sido afastados do mercado de trabalho, e até hoje alguns sofrem como uma sequela daquele momento de exaustão. Então, percebam, você acha que, por exemplo, quando você chega para uma pessoa que teve, né, as suas conquistas, e de repente você vai conversar com ela e ela diz, não, não quero mais saber de nada.
quero mais saber de nada. Eu lembro de um diretor que ele era uma pessoa muito arrojada, e depois de ter fechado uma meta lá do banco, ele disse assim, não quero mais saber. Eu quero agora viver a minha vida, eu quero seguir meu novo ritmo, mas você vai deixar a empresa, você vai deixar o banco, você vai deixar... Vou, porque ele não aguentava mais. Dá para a gente imaginar isso? Dá, porque deu limite de exaustão daquela pessoa. Então, ninguém nasce empreendedor, as características estão dentro de nós. Alguns afloram, se encontram nesse novo horizonte, outros não. Outros não gostam de viver nessa dimensão. Então, por isso que eu digo para vocês que não olhe com desdém, porque alguns são empreendedores, outros são catedráticos, e outros têm um outro comportamento, têm uma outra história de vida. Então, não existe gosto certo ou errado. Tá bom, meus irmãos? Isso vale para os dons dentro da igreja. Podem ver. Vale para as pessoas que estão dentro da igreja também, tá? Beleza até aí? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Joia, vamos lá. Pode ler, Gil, para nós, por favor. Aqui ele vai agora a relatar um pouco 3 papéis dentro desses perfis, né? Pode ler para nós, Gil. Ok. Primeiro papel. Perfil de empreendedor. Transforma tudo em oportunidade. O sonhador. Vive no futuro, vê oportunidades. Gosta de exercer controle sobre as pessoas. Pressiona, critica, ameaça para manter o projeto andando. Sem ele, não haveria inovação. 2. Perfil gerente. Pé no chão. Planejamento, ordem, programático, vive no passado, fórmulas antigas, vê os problemas. Sem ele, não haveria organização. Perfil 3, técnico. Gosta de mexer em tudo. Faça você mesmo. Controla seu ritmo de trabalho, uma coisa de cada vez. É executor. Vive no presente. Sem ele, não haveria a operação. O empreendedor deve ser um equilíbrio entre os 3. Muito interessante isso. Podem ver que quem vai para uma dessas áreas e não tem o equilíbrio das outras, acaba sofrendo. Pode ver que dentro do empreendedorismo, aqui como ele mencionou, perfil empreendedor, ele vive no futuro, ele olha para frente. Ele é um Bill Gates, ele é um Elon Musk, ele olha para o futuro, ele tem visões para o futuro. Já o perfil gerente, ele tem o quê? O pé no chão, ele vive olhando para o passado, ele olha para o passado e ele fala, não, as tomadas de decisões nossas estarão, a partir de hoje, olhando para o passado, porque se eu não tomar cuidado como que foi o passado, a gente quebra a cara. Então, ele organiza. Isso nos faz lembrar muito um general. O general, irmãos, uma das coisas que mais eles fazem, eles zelam da nação, mas eles não abrem mão dessa premissa do quê? De saber olhar para a história, aprender com a história, aprender com aquilo que aconteceu. E o perfil técnico que vive no presente. Ele é uma pessoa que ele tem esse lado mais de perfeição, que explora, que o hoje seria... Literalmente, o perfil técnico nos remete à ideia do coaching. Um técnico de um time, um técnico de futebol, um técnico de vôlei, um técnico de qualquer esporte. Vejam como eles atuam no presente. Né? Mesmo que eles tenham uma visão de futuro, eles pretendam ganhar o torneio, eles querem ser campeão mundial. Mesmo que o coaching, ele sabe do passado, ele sabe como o jogador estava na temporada passada, mas o que importa para ele é o quê? É o perfil de hoje. É como aquele jogador está hoje. Hoje ele não está legal. Hoje ali na defesa ele não está conseguindo se segurar. Ou seja, no ataque ele não está conseguindo definir. Ele está inseguro. Então, muitas vezes o técnico, ele fala, não, fulano, vem, substitui. Aquele jogador que é uma estrela fica nervoso, mas ele não se importa, porque ele fala assim, a gente precisa ganhar esse jogo.
o jogo eu não vou ganhar ele no futuro, eu tenho que ganhar hoje. E eu não vou ganhar ele no passado porque ele foi bom no passado, é agora. Percebam como esses equilíbrios, eles trabalham dentro de uma visão de empreendedorismo. É muito interessante isso. Pode falar, Júnior. Não, o 2 aí é mais ortodoxo, né? Mais conservador. É o gerente, né? É o gerente. Pode ver que o gerente, Júnior, ele é um gestorzão, né? Ele é aquele que, vamos lá, né? Vamos seguir aqui a regra, vamos seguir os métodos. Então, percebam, irmãos, aqui falando agora, né, para nós, vamos aplicar tudo isso dentro da igreja, irmãos. O irmão, como eu falei na última aula, lembra que eu falei na última aula, que muitas vezes nós temos irmãos que começam a fazer um trabalho, e esses irmãos, eles são empreendedores, eles são inovadores, eles querem reinventar a roda. Num primeiro momento, nós ficamos felizes pela energia dos irmãos, mas num segundo momento, eles não aprenderem um pouco com a história, se eles não souberem dar tempo ao tempo, eles acabarão prejudicando os trabalhos. E se o pastor não souber conduzi-los, esse irmão se perde, como não só esse irmão se perde pelas próprias pernas, como compromete também, quem sabe, o ministério, compromete até mesmo uma igreja. Eu me lembro de um irmão que trabalhou conosco, que ele teve uma história muito linda de conversão, e no momento em que ele se converteu, ele foi para uma igreja, e ele estava ali sendo bem assistido pela igreja, tal, e ele notou que naquela igreja ele ia demorar muito tempo para ser um trabalhador como ele queria. Aí o que ele fez? Ele trocou. Ele foi para uma outra igreja. Ele saiu de uma igreja bem estruturada e foi para uma outra igreja que facilitaria esse processo. Eu me lembro como hoje, irmãos, em um mês depois da sua conversão, ele já estava ali sendo separado para ser obreiro. E eu cheguei para ele, eu tinha muito carinho por ele, até porque eu fui um dos pregadores que preguei muito para que ele entregasse a vida dele a Jesus, então eu tive uma participação muito grande na vida dele, e ele me tinha muito respeito, e ele disse assim para mim, agora eu já virei obreiro. Eu falei, mas irmão, calma. E depois de algum tempo, coisa de poucos meses, já estava pregando. Eu falei, filho, calma, não existe obreiro micro-ondas, não tenha pressa, não queime etapa. Bom, ele não me deu muito ouvido. Passado pouco tempo depois, ele já estava pregando, mas depois ele já tinha se perdido, já tinha trocado alho por bugalho, colocou a carroça na frente dos burros e, resumindo uma longa história, acabou se separando da mulher, voltou para as drogas, foi assim um terror. E eu lembro que depois ele veio, né, querendo culpar aquela igreja. Eu falei, filho, em primeiro lugar, faça uma autoavaliação sua. Você queimou etapas. Meus irmãos, na nossa vida nós não podemos queimar etapa. A palavra de Deus nos ensina que Deus usou Samuel para separar o novo rei de Israel. Quem era esse novo rei de Israel? Davi. Ele era ainda um mancebo, possivelmente deveria ter por volta de 14, 12 anos. Podem ver que Jessé era pai de Davi. Jessé acredita que Samuel estava fazendo algo de Deus. Todos os irmãos de Davi acreditam nisso. O próprio Davi também acredita. Samuel unge Davi com o azeite no chifre do carneiro. Mas Davi nos dá uma lição maravilhosa do que é esperar o agir de Deus. Porque pouco tempo depois, ele vai levar comida aos seus irmãos, tem aquele episódio de Golias, ele vê aquele incircunciso se levantar contra o povo de Deus e principalmente contra o Deus de Israel, luta contra Golias, vence Golias, passa a ser agora escudeiro de Saul. Em nenhum momento ele se vangloriava dizendo, eu sou o futuro rei de Israel. Ele deixava acontecer. O rei Saul reinou por mais de 40 anos. Davi esteve do lado de Saul por várias décadas. E nunca Davi tentou tirar Saul de cena. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela não vem antes da hora, nem depois da hora, vem no tempo certo. Deus realiza no tempo certo. Nós que somos ansiosos e nós que somos morosos. Nós chegamos atrasados ou, quem sabe, adiantados. Mas Deus jamais se atrasa.
Então, percebam que tudo isso é muito lindo na nossa vida. Esse lado do empreendedorismo, muitos irmãos dentro da igreja, eles querem fazer tudo. E quando passa-se 6 meses, eles já estão sem energia, estão jogando a toalha. Por quê? Porque não foi Deus quem os levou a fazer. Foram eles pela força do braço deles. Porque quando Deus nos separa por uma obra, ele nos capacita. Por isso que eu digo, irmãos, sobre tudo na nossa vida, e a Bíblia vai nos ensinar, como Paulo mesmo ensina, falando sobre a questão de a separação de diáconos e de pastores, uma das instruções de Paulo a Timóteo é: não separe pessoas neófitas, ou seja, novas na fé. Dê tempo ao tempo. Nós não somos pessoas que queimamos etapa. As coisas acontecem naturalmente, porque quando Deus tem um plano, ele vai fazer segundo a vontade dele, ele vai nos preparar. E vocês já aprenderam comigo aqui, em Introdução ao Antigo Testamento e Introdução ao Novo Testamento, que o próprio apóstolo Paulo, da conversão dele até a primeira viagem missionária dele, demorou entre 11 a 13 anos. Paulo, o grande apóstolo, não foi do dia para a noite. Então, percebam, essas coisas são muito interessantes. E hoje, esse tema aqui, o tema do empreendedorismo, tem sido, eu diria, também um perigo para as igrejas locais, porque dentro de uma igreja local se convertem 5 empresários. E aí esses 5 empresários querem reinventar a igreja. Eu digo, a igreja de Jesus já existe há quantos séculos? Para não dizer milênios. 2000 anos. Ou seja, e não é um grupo de empresários que vai inventar a roda. Eles podem dar contribuições, mas a obra de Deus não se faz pela reflexão humana, nem pelo poder humano, muito menos pelo dinheiro, nem pela sabedoria humana. A obra de Deus se faz, como diz Atos 1:8, pelo poder de Deus. Então, muitas vezes a gente vai ver empresários brilhantes tentando reinventar a roda, e Deus vai deixar eles lá no cantinho, e Deus vai levantar no meio do seu povo, quem? Deus vai levantar, muitas vezes, um pedreiro, Deus vai levantar um operário, uma irmãzinha aposentada, e vai usar ela na igreja para ganhar multidões, porque a obra de Deus não tem a ver com as nossas capacidades humanas. É por isso que Paulo fala que Deus, ele faz coisas surpreendentes, e ele levanta as pessoas, muitas vezes, incapacitadas para fazer algo, porque não tem nada a ver com os valores dessa vida. Essa matéria é uma matéria que a gente tem que aprender e desaprender. A gente tem que apreciar com ela, porque ela tem coisas a nos ensinar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que desaprender. Porque, muitas vezes, a gente acha que é a capacidade humana quem vai dar êxito divino, e não é. O que vai nos dar êxito será o poder de Deus na nossa vida, a orientação de Deus sobre nós, e eu não tenho dúvida que, quanto mais a gente aprende, mais tranquilo nós ficamos. E essa serenidade, ela é boa quando nós conservamos ela com temor, porque na hora que o Espírito Santo de Deus falar, a gente vai fazer, tá bom? Então, esses 3 perfis nos ajudam muito. A gente vai criando equilíbrio entre nós, tá bom? Wesley, você levantou a mão, pode falar, filho, pode perguntar. Diga, Wesley, você levantou a mão, pode perguntar, meu irmão. Pastor, foi sem querer, tá? Ah, foi? Então tá bom, beleza. Eu passei para poder tirar o negócio aqui, aí apertou. Ah, maravilha. Então, agora aqui, Pastor Johnny, leia para nós alguns empreendedores bíblicos e suas características. Agora, Noé, lavrador, embriagou-se com o vinho, Gênesis 9, do 20 ao 21, mas considerado justo, Gênesis 6, do 8 ao 9. Abraão pode ter sido um construtor de ídolos, obediente, tinha fé, Gênesis 12, do 1 ao 4. Jacó, usurpador, Gênesis 25, do 29 ao 33. Gênesis 27, do 18 ao 19. Perseverante, Gênesis 31, do 6 ao 7. Moisés matou um egípcio, Êxodo 2, do 11 ao 12. Não era empreendedor, Êxodo 4, do 10 ao 13. Líder, Êxodo 18, 13 ao 16. Intercessor, Gênesis 32, do 11 ao 14. Deus não vê só o exterior, ele ausculta o coração. Então, aqui na realidade, o professor Meirelles, ele estava dizendo o seguinte:
Só fazendo uma citação, ele está usando, irmãos, como eu disse também, didaticamente esse termo, só para ilustrar, né, que Noé, ele tinha essa característica de ser o quê? Um lavrador, ele era um agricultor. Assim como Abraão, possivelmente, se deduz, segundo alguns teólogos, que ele tinha uma fábrica de ídolos. Alguns vão dizer isso. Jacó, um usurpador, eu sei que é o termo forte, mas era o que ele era. Ele era um aproveitador, ele era aquele oportunista que não perdia nada, mas ele tinha uma visão. O próprio Moisés também, ele acaba matando o egípcio, sim, mas você vê que fora desse delito que ele comete, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Então, são pessoas, assim como Davi. Davi era um cuidador do rebanho de seus pais. A gente vê que Neemias, ele era um copeiro do rei. A gente nota que sempre, muitos servos de Deus, eles têm uma tarefa, eles têm uma profissão, eles têm uma visão sobre algo, né? Então, o pastor só quis pegar aqui alguns exemplos para mostrar, né, que existem pessoas que eles são ativos, como, por exemplo, Gideão. Gideão estava malhando trigo, era um trabalhador, mas ele não ficava perdendo tempo, e Deus separa ele para uma obra. Guardem isso, irmãos. Deus nunca separa para a sua obra vagabundos. Ele sempre separa alguém já dedicado. Pedro, Tiago, João e André eram o quê? Pescadores, trabalhadores, e Deus os separa para uma outra obra, para se transformarem em pescadores de homens. Mateus era um cobrador de impostos, ou seja, né, nós temos até entre os apóstolos um que é zelote, ou seja, era um revolucionário. Deus nunca pega vagabundos. Essa ideia, né, que muitas pessoas têm, eu vou montar uma igreja porque eu vou ganhar dinheiro. Meus irmãos, se é uma pessoa que se converteu de fato, ele está equivocado, porque se há um lugar na vida que a gente trabalha e trabalha muito é dentro da igreja. E igrejas sérias não te prometem você se tornar rico. Igrejas sérias te prometem, sim, você ser um veículo de Deus e ter significado na sua vida. Essa ideia de que eu vou montar uma igreja e vou ganhar dinheiro, isso, infelizmente, nasce desses movimentos que nós chamamos de neopentecostal, onde as pessoas usam a igreja para seus benefícios próprios. Isso tem nada a ver com o pastorado e nada a ver com uma igreja saudável. É claro que muitos pastores acabam pastoreando igrejas prósperas, igrejas ricas, e naturalmente vão ter uma vida melhor, porque é o meio pelo qual eles convivem. Eu conheço pastores que ganham praticamente um salário mínimo, e já conheci pastores que moravam em condomínio. Por quê? O que ganha o salário mínimo, pastoreia uma igreja na favela, numa igreja num bairro pobre, e é o que ele ganha ali uma oferta da igreja e ele está muito feliz. E o que mora num condomínio é porque pastoreia ricos. Então, a própria igreja acha por bem de também dar uma boa moradia ao pastor. E eu não vejo isso com mérito e demérito. O irmão que pastoreia lá na favela, ele é menor, é pior do que o que pastoreia lá num bairro nobre. Não, é vocações. Nem todo mundo vai conseguir falar entre os ricos e nem todo mundo vai falar entre os pobres. São linguagens próprias. Podem ver, meus irmãos, tem pessoas que Deus tira da pobreza para a riqueza, mas eles sabem se comunicar com pobres, enquanto tem outros que têm uma linguagem mais erudita, são estilos, são pessoas das mais variáveis. Então, assim, eu não consigo. Se a pessoa ela quer ser pastor de uma igreja rica por causa da questão financeira, ele já se corrompeu, né? Porque não é o homem que faz essas escolhas, são Deus. Então, assim, essas são algumas demonstrações, só para a gente aprender. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Agora, alguma dúvida até aí? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma... Não? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Vamos seguir mais um pouco? Já está quase dando a hora, né, Júnior? Já deu, Iori. Quanto que deu aí no seu... Já. Começou às 20 horas, né? Então, vamos lá um pouquinho os slides, que eu gosto de, por volta de 55 minutos, aí a gente para, Okay. tá? Vamos lá. Agora aqui. Júnior, lê para nós, por gentileza. Olha só, agora o pastor Meirelles, nesses slides que ele nos passou, ele vai falar sobre a diferença entre o empreendedor secular e o líder empreendedor cristão. Ou seja, é diferente, irmãos. Lembra que na última aula eu falei muito sobre isso? No mercado de trabalho, para você ser o diretor de um banco, você não precisa buscar consagração. Basta você ter resultado e ganhar dinheiro.
Para você ser o CEO de uma multinacional, vamos pegar aí uma empresa, né, de renome, você não precisa fazer jejuns. Basta você alcançar os seus resultados. Já numa igreja, você precisa jejuar, você precisa se consagrar, ou seja, os valores de Deus são diferentes dos valores seculares. O empreendedorismo de Deus tem os valores na Bíblia, e o empreendedorismo da vida tem os valores dessa sociedade. Se um pastor na igreja ele não cuida bem da sua família, ele já está, de fato, sendo desqualificado na sua vocação. Agora, na empresa, não. Na empresa, o técnico de futebol, o dono do time, se ele não cuida bem da sua família, é uma coisa da vida dele. Não tem nada a ver com o trabalho dele. Aquilo vai respingar no trabalho? Vai dar fofoca? Vai. Mas ele não vai deixar de ser menos valorizado por isso. Estão entendendo? Os valores do empreendedorismo cristão são diferentes do empreendedorismo secular. Os valores da liderança cristã são diferentes dos valores da liderança secular. Dentro de uma igreja, nós temos que amar a todos, inclusive os inimigos. Nas empresas, você não precisa falar declarações de amor ao peão que pisa no seu calo, ao gerente que te persegue e quer te prejudicar. São coisas diferentes. Agora, como cristãos, nós levamos os valores de Cristo em todo lugar. É por isso que eu gosto da seguinte afirmação: eu não sou um engenheiro cristão, eu sou um cristão engenheiro. Eu não sou um advogado cristão, eu sou um cristão advogado. Eu não sou um profissional liberal cristão, eu sou um cristão profissional liberal. Cristianismo vai à frente. Então, o verdadeiro cristão, ele vai ter esses valores na igreja e fora. Por isso que eu disse que todos os valores do reino de Deus nós aplicamos na vida, mas nem todos os valores da vida nós aplicamos no reino de Deus, tá bom? Então, Júnior, lê para nós agora essas diferenças que existem entre ambos, por favor. Primeira, disposição para assumir risco, confiante. Isso é o secular. Cristão, consulta a Deus antes e recebe seu aval para continuar. Josué 1:9, né? Josué 1:9. Isso, olha só. Tudo bem até aí, meus irmãos? Né? No mundo secular, você assume riscos. Você tem confiança, você tem controle. Na vida cristã, você consulta a Deus antes de ir para os riscos. Por quê? Porque Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera. Ou seja, tomadas de decisões totalmente diferentes. 2, Júnior, pode ler para nós? Sim. Tem iniciativa no secular, tem iniciativa, ser líder e saber comunicar-se. Cristão, a liderança só é completa quando o Senhor está com você nas decisões. Identificador secular, identificador de oportunidades, antecipa-se às crises. Cristão, o Senhor mostra o que vai ocorrer no longo prazo. E aqui o professor Meirelles até coloca alguns slides para nos mostrar esses casos, né, como Josué 1, do versículo 9, Josué 1, do 10 ao 17, e Gênesis 41, 47, 49, o caso de José do Egito, né? Ou seja, Deus mostrando que na vida de um filho de Deus é diferente. Tudo bem até aí? Sim, só que esse padrão deveria ser seguido, ele existe, mas muito cristão não pratica também. Né? Mas você concorda, Júnior, que quem não pratica está deixando de cumprir com a sua missão? Sim, claro, e tem consequência. Isso aí. Continuando para nós, Júnior, por favor. Ok. O secular possui aptidões empresariais para prosperar. Cristão, o Senhor nos usa para prosperar sua obra. Gênesis 39, 2. O secular, autoconhecimento. Cristão, não há ninguém exatamente igual a você. E Deus o conhece por completo. Salmo 109, 13, Romanos 12, 3 a 8. O secular, sabe delegar. O cristão, o Senhor direciona no momento de delegar. Êxodo 18, 21, 22 e Números 11, 16 a 17. Ou seja, percebam que muitas vezes nós usamos esse padrão humano dentro da igreja. A gente tem o autoconhecimento, logo fazemos. Mas não quer dizer isso. Nós sabemos delegar e a gente passa para os irmãos. Mas a gente orou para passar para o irmão? Percebam, irmãos, que o empreendedorismo na igreja é diferente.
É debaixo de oração, é debaixo de clamor, é debaixo de jejum. Como eu falei, irmãos, né, como eu citei há pouco sobre aquele irmão que eu falei para vocês lá do meu amigo, depois que ele naufragou, depois que ele trocou alho por bugalho, ele veio, ele falava, ai, ele me chamava de Rai. Ai, poxa vida, por que eu fui fazer? Aí eu falei, irmão, aí a gente não falou por mal, irmão. Porque o que acontece, irmão, só para vocês terem uma ideia, em questões de 1 ano, ele já era o pregador oficial da igreja. E eu me lembro bem, sabe como ele fazia para pregar? Ele literalmente copiava os pregadores. Ele fazia uma cópia de todas as mensagens. E aí ele ia para o púlpito e pregava. Mas ele tinha uma mente tão aguçada que ele conseguia pregar uma mensagem de 40 minutos, literalmente copiando um grande pregador. Só que nada disso era fruto do quê? Da vida dele. E quando ele acabava de pregar, os irmãos abraçavam ele e falavam, como você pregou bem? E ele não dava nem a fonte, ou seja, ele estava indo para a vanglória. Inevitavelmente, o que a Bíblia fala se cumpre, porque aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Né? Então, irmãos, não tem como. As experiências no ministério não são iguais a experiências na vida. Na vida, você pode até ser um pouco arrogante, a vida vai te ensinar, mas na igreja, quando nós somos arrogantes, a gente arruma um pleito contra Deus. Por isso que ele, o Senhor, abate o soberbo. Não é o pastor que abate o soberbo, é Deus. Então, muitas vezes, Deus dá um dom para uma pessoa, e aqui eu cito mais uma vez Davi. Podem ver, meus irmãos, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi não queimou etapa, irmãos. Davi esperou algumas décadas para assumir o reino. E quando ele assume o reino em Hebrom. Vocês vão lembrar que um dos filhos de Saul fica ainda como detentor do reino em 10 tribos. Logo depois de um tempo, Davi, então, consegue o reino de todo Israel. Davi não se vangloriava, porque ele sabia que o ser rei não veio dele, veio de Deus. E mesmo assim, ele não queimava etapas quando Saul perseguia. Então, por isso que eu digo e enfatizo para vocês, o empreendedorismo na igreja não tem nada a ver com o empreendedorismo secular. Na igreja, a gente está debaixo de oração. Na igreja, a gente está debaixo da palavra. Muitas vezes o Espírito Santo vai dizer para nós algo como, não faça, não coloque. Você está enxergando algo, mas ainda não é o tempo. Deus é conhecedor de todas as coisas. Por isso que o exercício do ministério ele é totalmente diferente do exercício de uma gestão do mercado de trabalho. Por isso que pastorear e trabalhar numa igreja local são as coisas mais difíceis dessa vida. E nós precisamos de um nível de consagração muito elevado, tá bom? Último ponto, Júnior, para nós aqui, terminarmos. Secular, vê oportunidades enquanto os outros enxergam problemas. O cristão confia no Senhor e transforma problemas em oportunidades. Números 13, 31 a 33 e números 14, de 6 a 9. Depois vocês podem ler esses textos, tá bom, irmão? Nós não leremos aqui por causa da questão do tempo. Né? E aqui tem essa frase do Davi Cohen. Pode ler para nós, Júnior? Davi Cohen. O nome até é judeu, né? Uma geração... judeu, sim. É judeu. Judeu. Uma geração de escravos não seria capaz de criar uma nação livre. Ou seja, quem nasceu com a mentalidade de escravo, quando tem a oportunidade de se tornar livre, continua escravo, porque ele não tem essa visão de liberdade. Mas quem tem uma visão de liberdade, ou seja, de olhar além, ninguém o escraviza. Por isso que essa questão de você ter essa visão, eu diria, um pouco mais ampla, isso vai nos beneficiar na vida e na igreja e fora da igreja. Pode ver, nós olhamos para o céu. Nós não olhamos para essa terra. Essa terra é a parte pela qual as digitais do reino de Deus serão colocadas aqui para que nós desfrutemos ou ora nós participemos dessa construção das digitais do reino de Deus entre nós. Mas nós não estamos olhando para cá. E se prosperarmos, ótimo. E se por acaso não prosperarmos, nós estamos indo rumo a Canaã celestial. Como já dizia o clássico hino, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Lembram?
Né? Então é isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa. Pode falar, Júlio. Essa frase aí, eu acredito que, interpretando ela, ele quis dizer que a própria escravidão do povo lá não foi por habilidade própria, não foi capacidade própria, foi por Deus, do Egito. Ah, tá. Sim, bem colocado. Também. Deus permitiu, mas pode ver que eles ansiaram a libertação, né, Júnior? Sim. E um povo, e um servo de Deus que tem essa visão do além, ele fala, não, isso está me escravizando. Podem ver, Jesus, ele disse, e nos evangelhos nos ensinam, que quando nós estamos perdendo para algum pecado, aquilo nos escraviza. E se ele nos escraviza, ele é maior do que nós, porque nós não podemos nos permitir viver sob o domínio de nada nem ninguém. É interessante isso, porque nós devemos em Cristo receber a libertação de todo pecado e de toda escravidão. Por isso que Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Amém, meus irmãos? Amém. Beleza até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos dar uma pausa, então? Ok. Vamos dar, vou parar aqui a gravação, tá bom, meus irmãos? Ok. E aí a gente até conversa um pouco com o nosso irmão Natan. Ele está lá no Rio de Janeiro participando aqui conosco, de Volta Redonda, né, Natan? Isso aí. Isso aí, vou dar uma pausa agora aqui. Só um minutinho, tá, Natan? Parar a gravação.